Boa noite a todos. Como estão vocês? Como estão? Bom, quarta-feira, dia de café místico. Vamos ver se o Facebook nos deixa. Eu já convidei o António. Desta vez temos outra vez o António Gomes Coelho, ou da Cunha Coelho. E eu estou à espera de ver se ele me aparece aqui, porque a semana passada foi impossível. O Facebook entendeu que não queria participar no café. Estava contra, não conseguimos. Há 15 dias conseguimos, portanto hoje estou aqui cheia de fezada, que eu consiga adicionar o António para fazermos aqui, para estar à conversa aqui no Café Místico. Então, ele continua à espera que o António apareça. António, estás aí? Podes escrever a ver se me estás a ver? António, escreve aí. Se estiveres aí, escreve. Pronto, vamos esperar um bocadinho. Olha, aproveito para desejar a quem... Eu espero que isto hoje funcione. António, ok. Estás aí? Ok. Adicionar. Aparecer. Eu estou pronto. Pertinhos que nós fomos desta vez. Ui! Olha, não sei, não percebi nada do que Tem aconteceu. que aparecer o bonequinho lá em cima. Tu tens que entrar aqui, escrever qualquer coisa. Depois aparece o bonequinho lá em cima. E quando aparece o bonequinho lá em cima, eu carrego e diz adicionar. Ahá! É aquilo que estavas a dizer. Ahá! Fixe! Afinal é fácil. Hã? Afinal é fácil. Portanto, tem que se convidar logo no início. Olá, António! Oi. Alô! Opa, as alergias, né? As alergias. Eu se calhar vou buscar os meus óculos para ver se alguém nos quiser atirar, a ver se aparece aí alguém, porque assim a semana passada foi um vexame, né? Porque nem eu nem o Bruno conseguíamos. O Bruno ainda foi depois para a página dele tentar-me adicionar. Pá, tive para aí 40 minutos para conseguir, mas pronto, acho que é assim. Boa. Tem que entrar, tem que escrever qualquer coisa, depois aparece aquele bonequinho lá em cima e depois é que dá. Que espertinhos que nós fomos. Mas não valeu de nada ver 2 tutoriais, basicamente percebi sozinho, mas pronto, quer dizer. Pois, já viste. Não percebo. Foi uma inspiração do Urano. Foi uma inspiração do Urano. No Instagram é super fácil. Não sei se dá para fazer diretos ou dá para fazer diretos, mas depois, por exemplo, eu vou passar para o canal do YouTube. Mas é fácil, depois fica o vídeo gravado e aquilo adiciona-se logo super rápido. Aqui no Facebook, pronto, tem esta coisa. A ver se começa a chegar malta. Olá, priminha! Olha, também tenho priminhas, vês? Priminha, meu priminho, priminha é. Olha, a Alexandra, é minha prima. Olá, Olá, gente a entrar. Está a Alexandra, está o Luís Miguel. Boa noite, pronto. Desta vez conseguimos. Nem vamos mexer no telefone, se não nos tirarem a net nem o pio, né? Bebemos o nosso café tranquilos, caramba. Epá, mas não é fácil. Não é fácil. E depois depende daquilo que tu tens na tua página. Tipo, o que é que tu pões como definições. Porque eu acho que há uma série de definições que também vai impedir que tu possas convidar para o direto. Portanto, há uma série de nuances. Olha, é a experiência, é o aprendizado. Sim, porque há várias pessoas que apareciam há bocado na experiência que fizemos nos comentários que não tinham o coisinho para eu convidar. Só uns é que tinham. Portanto, deve ser as pessoas que não têm câmara. As definições que a pessoa tem na página, se não deixa publicar, se não sei quê. Exato. Esse tipo de definições. E assim, eu como também as coisas privadas não publico,
não ponho muitas coisas, não ponho muitas regras. As coisas privadas eu não as ponho nas redes sociais, portanto... Tens coisas privadas? Tens? Eu tenho coisas privadas, eu tenho coisas privadas, sei lá, também tenho. Tens-me contar. Agora está-te a corar. É que eu ainda coro com esta idade, não sei se já percebeste. Acho ótimo. Não, é horrível. Fico sempre aflita, parece uma miúda tonta. Já não tenho idade para essas coisas. Olha, já está a chegar, people. Já temos aqui 6 acompanhantes para o cafezinho. Boa noite a todos. Epá, fixe. Olha, hoje conseguimos, pronto, finalmente. António, continuas sem ir ao barbeiro? Eu já tentei marcar a senhora que me corta o cabelo, ou agora como se diz no politicamente correto, a pessoa que me corta o cabelo, não é? Já nem é cabeleireira, nem barbeiro, nem nada dessas coisas, é a pessoa que me corta o cabelo. Não me atende o telefone. Os ofícios, não há ofícios. Não me telefona. Convide amigue para jantar, porque não pode ser feminino nem masculino, então amigue, convide amigue. E então é a pessoa que te corta o cabelo, ok? A pessoa que me corta o cabelo não me atende o telefone. Ainda não conseguiste vaga? Não consigo, nem sequer consegui falar com ela. Não sei se está fechada, se calhar foi passar a Páscoa à terra. Pois, agora meteu-se a Páscoa. Pois, se calhar decidiu, olha, vamos meter férias. Está bem. Olha, achas que esta música está a incomodar ou não? Eu pus uma musiquinha. Houve aqui alguém que disse que a imagem está parada, mas eu não sei, eu vejo-te a mexer, eu mexo-me. Não está parada, não. Eu mexo e tu mexes. Estamos a mexer, olha nós a mexer. Olha, não, mexe, António. Mexe. Está a mexer, estamos vivos. Não estamos vivos. Ok, pronto. Então, e hoje vamos falar de quê? O meu priminho, o meu querido primo, disse que o primo Bernardo. Muito obrigada, primo Bernardo. É teimoso mesmo. Olha que eu disse. Teimoso. Que não sabia se vinha, mas está cá. Ele está cá. Está cá, valente, com uma grande paciência para nos aturar. Incrível, olha, é karma. Ele está a fazer o Dharma. Ele está a orientar para o Dharma. Tá. E bater-lhe continência, porque ele está a fazer o Dharma. Está, exato, é verdade. Pronto, mais nada. Olha, e o que é que tu achas de nós hoje falarmos sobre a tua especialidade, não é? Tu és um astrólogo. Sim. E o que é que tu achas de falar um bocadinho sobre, não tanto sobre o que é a astrologia, etc., mas eu se calhar hoje estava-te a fazer um desafio, ia-te fazer um desafio de fazer alguma análise astrológica a tudo isto que nós estamos a passar. Se é que é um tema que eu posso puxar. Ou seja, a tudo o que está a passar em termos planetários e em termos astrológicos, qual é a tua leitura pessoal? Eu não quero uma justificação para a pandemia, nem quero estar a falar nessas coisas, mas queria, se calhar, fazer-te o desafio de ver, em termos astrológicos, e atendendo a que dentro da minha ignorância, porque o senhor também parou casá-las, não é? Pois foi. Podias ter continuado a dar online, porque tinhas a turma toda para o segundo. Já fizemos o primeiro, queríamos fazer o segundo. Então, o que é que eu posso dizer sobre isso? Portanto, isto tem, quer dizer, a minha visão é um bocadinho a minha visão daquilo que eu olho para os céus e que vejo do que vem aí, mas também muito do que eu presinto e sinto quando olho para o mundo, quando vejo o que está a passar. E nós estamos num período de transição, estamos a entrar numa época diferente, numa época nova. Isso, pronto, isso é uma coisa já com a nova era, a entrada da era do trabalho, etc. Tudo isso. Que ao contrário, quer dizer, eu ouço muita gente a dizer que isto é uma coisa que é quando o Sol entra na constelação de Aquário, quando não sei o quê. Eu não gosto muito de pôr estas coisas nesse prisma de um ano ou uma década. Todos estes processos são processos que levam imenso tempo a acontecer e muitas vezes não acontecem de forma uniforme no planeta. São milhares de anos, não é? Sim. É. As pessoas quando me perguntam muitas vezes, então quando é que isto estabiliza, eu digo daqui a 500 anos talvez já esteja diferente.
não é? Porque as pessoas têm muita expectativa de que vamos entrar agora em aquário e parece que para o ano já estamos completamente Sim, diferentes. já Não estamos é em assim. aquário e que isto passa tudo e que vai ficar Sim. tudo igual ao que era antes. Mas nunca mais vai ser igual. E depois outra questão, que é uma questão importante, que é o que é isso de ser aquário? O que é isso de ser era de aquário? Nós fomos muito influenciados pelo New Age, nomeadamente, se forem ver aquele filme maravilhoso do Air, que eu não aconselho, porque a maior parte das pessoas que veem aquilo hoje ficam assim um bocado assustadas. Eu vi até para aí uns 13, 14, era muito novinha. Mas nessa altura fazia algum sentido, porque estava enquadrado numa determinada cultura. Hoje em dia aquilo é assim um bocadinho aberrante. É daquelas séries que a gente olha para trás e pergunta como é que eu vi isto. Eu não perdi um episódio daquela série do Sandokan, e hoje quando olho para o Sandokan... eu hoje quando vejo o Sandokan... Eu era apaixonada por Sandokan. Eu era aí uma poeta. Mas era agora, quando olhas para aquilo é quase... não se dá para ver. E, portanto, a percepção que eu tenho muito, obviamente, é como se fosse uma onda, ou são várias ondas que vão acontecendo e que vão decorrendo. Os últimos tempos foram muito marcados por um Plutão em Capricórnio. E, portanto, há uma influência muito grande deste Plutão. Ele teve em Capricórnio, que consultar aqui as minhas tabelas, que entrou alguns em 2008, e portanto entra no período de 2008 até agora, ele está em Capricórnio, ele vai entrar em 2023, vai entrar em Aquário. Mas atendendo a que as pessoas não sabem, o que é um período Plutão... muito... Eu vou explicar. É um período que, como percebem, é um período muito extenso. Um Plutão em Capricórnio, basicamente o que teve a fazer foi a grande destruição dos sistemas montados, nomeadamente os sistemas económicos, financeiros. Desde 2008 nós tivemos as crises todas e as quedas dos bancos e as confusões todas. E agora, portanto, nós estamos agora num processo um bocadinho diferente já. Ele ainda está em Capricórnio, está a fazer das chuvas nesse sistema. Ainda está. Mas, então ainda está em Capricórnio. E ele vai entrar agora a seguir em Aquário. O 1 do Saturno já está. E nós já estamos a ver uma das questões. E outra coisa que eu queria dizer antes disso. Houve uma conjunção muito importante no princípio do ano 2020 em Capricórnio, entre Plutão e Saturno, que foi mais ou menos um momento fortíssimo onde a pandemia veio, e a pandemia o que basicamente fez foi mais uma pedrada no charco na destruição daquilo que são os nossos sistemas e as nossas estruturas. Além de nos pôr toda a gente em casa, basicamente tudo aquilo que nós estávamos habituados do ir ao café, não é só a nossa liberdade individual, mas é os serviços que nós tínhamos, como se diz, disponíveis, tipo de vida garantidos. As coisas que nós tínhamos garantidas, não é? Tudo isso teve que sofrer grandes alterações e grandes transformações. A seguir, agora o Saturno já está em Aquário, e o que nós estamos a ver é ainda mais divisões e confusão entre pessoas que estão de um lado e pessoas que estão do outro. Portanto, agora começamos a sentir mesmo as pessoas que são a favor das vacinas, as pessoas que são contra as vacinas. Não vamos discutir esse assunto. Não. Mas para mim o que é importante falar aqui é que a divisão entre os grupos está a ficar muito forte. E a energia aquariana tem um lado muito tecnológico, muito inovador. E nós somos os dois aquarianos, não é, António? Somos os dois de aquário. Por isso é que a gente venceu esta batalha e vimos aqui para o direto, sem perceber nada disto. Mas sim. Mas a gente faz. E portanto, agora o que vamos começar a sentir é de facto com muito mais força essas divisões. E já estamos a sentir uma questão que é muito importante, que é esta questão das vacinas que estão em Inglaterra, que não vão para a Europa, que são produzidas na Europa, mas vão para a Inglaterra, as vacinas não sei o quê, os países... Mas não falas muito nas palavras, senão daqui a bocado cortam-nos o pelo, meu amor. Exatamente, mas basicamente o que nós estamos a assistir é os países que eram todos muito fraternos, neste momento já não estão tão fraternos uns com os outros e estão muito mais a olhar para os seus umbigos e para as suas questões. Para mim, a nova era, uma das coisas que eu costumo dizer é a atomização da sociedade. Portanto, esta ideia da sociedade global, de nós estamos aqui todos meio emergidos. Mas a ideia não era a unidade. A ideia ou a lição disto tudo não seria a unidade.
as pessoas unirem-se, porque se não forem as pessoas a ajudarem-se umas às outras, não sabemos qual. Isso é uma coisa mais pisciana, isso é uma coisa mais pisciana, é uma coisa mais de peixe, Eu onde nem a sei unidade... o que é, eu sei que a humanidade, não estar o eu, não é uma questão de ego, é uma maneira de falar. É a tua visão. A minha visão era que tudo isto deveria servir para a unidade, que é isso que a humanidade nunca percebeu. Que é a união que faz a força e é pensarmos que somos todos iguais e se calhar valorizar coisas que não valorizávamos até agora e etc, 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 etc. O que é estranho é, das duas uma, ou é Saturno a dar-nos uma lição, é a questão que eu te ponho, é que o meu é a regra, o mestre, etc, a mestria, o que te dá, quase como o teu pai, que te educa e que te dá as regras. Pode ser posta à prova ou tem que ser uma coisa que está escrita nas estrelas? É um bocado a minha dúvida. Vamos dizer assim, que é as duas coisas. E eu explico porquê. A função de cada um de nós é, primeiro que tudo, conhecermos a nós próprios e individualizarmos relativamente àquilo que é digamos, o maranhal da sociedade, o maranhal das pessoas que nos rodeiam. É sermos indivíduos e termos a percepção de quem é que verdadeiramente nós somos. Como a gente olha à nossa volta e há muita gente que não consegue fazer esse processo e tem muita dificuldade porque se identifica muito com outras pessoas. Nomeadamente as pessoas ficam viciadas em ídolos da música, do teatro, do cinema. Portanto, há muitas pessoas que hoje em dia fazem essa identificação. Isto é um processo lento que cada um de nós tem que fazer por si. O objetivo depois, obviamente, que é através desse processo de individuação, nós conseguimos então estabelecer relações verdadeiras com os outros, relações autênticas. A energia aquariana deixa de ser aquela sopa pisciana, não é? Sopa de peixe, onde está lá tudo misturado ao meio. Sabes que eu adoro sopa de peixe? Para mim sabe tudo ao mesmo. Para mim, eu ponho lá o peixe todo, aquilo sabe tudo ao mesmo. Portanto, essa é a energia que nós tínhamos antes, de onde nós tivemos os grandes movimentos que fizeram, digamos, a unidade que estavas a falar, uma unidade, entre aspas, de massificação das coisas. Para mim, o que nós vamos assistir agora é uma coisa diferente, que é, quando eu falo na atomização, é as pessoas encontrarem-se em comunidades, em grupos, unos, que são pessoas que se reconhecem umas às outras como pares ou iguais. Ou como os bandos das aves das mesmas plumagens voam juntos. Sim, exatamente, sim. E é uma coisa que já está a verificar em grande medida quando nós temos grande regresso de pessoas ao campo para viver em comunidades. Foi um processo que já se iniciou já há bastante tempo, não é de agora, já é muito antigo. E onde grande parte dessas comunidades, muitas delas que eu conheço 2 ou 3 casos que me contaram a história, pessoas que viveram mesmo lá contaram a história, uma delas em França que... Olha, o Bruno está-nos a ver. Olá, Bruno Sousa. Olá, Bruno Sousa. O Bruno está-nos a ver. Não vamos juntar 3, senão a gente chamava-te. Já percebemos mais ou menos como esta coisa funciona. E então estas comunidades que viviam nessa base do fraterno, da união, do trabalharmos todos em conjunto, o que de certa forma dinamitou sempre foi o facto das pessoas terem esse discurso, mas não terem uma capacidade verdadeira de serem quem eles eram e de contribuir para a comunidade naquilo que eles verdadeiramente eram. Portanto, era uma coisa que saltam e punham. Temos de ser todos muito bonzinhos e todos muito amigos uns dos outros. Mas depois não trabalhavam partes do ego e partes dos seus defeitos, nomeadamente a inveja, a preguiça e outras coisas. E depois surgiam sempre questões, não é? Tu trabalhas numa comunidade e está bem, mas eu trabalho mais do que tu. Que eu trabalho mais horas. O Couto disse que se tentasse fazer um grupo, um focus group, de um X número de pessoas colocadas num determinado sítio, com recursos naturais, mas sem acesso a supermercados, sem nada. E terem que reconstruir tudo, plantar tudo, para comer, sim, para sobreviver, etc. E ele chega à conclusão de que ia acabar sempre a situação de que faz tu, porque eu já fiz ontem, eu trabalho mais do que tu, e é assim, mas eu não gostaria de pensar que a humanidade está perdida, ou seja, que... Não é por aí, Não é a humanidade que está perdida, é tipo deixar de ter fé na humanidade, mas
Depois o contraste que aqui está, que também me faz a mim um pouco de confusão e que acho que faz a muita gente, que é, estamos a entrar na era da robótica e isto acaba por ser uma outra revolução industrial, se é que se pode chamar assim, porque é a era da robótica, e termos que contrariar isso e voltando às coisas mais primordiais, às coisas mais... Sim. Isso é uma questão muito aquariana, não é? Porque, no É um fundo, o aquário... paradoxo, é um Exatamente. paradoxo, não é? Eu, de certa forma, anseio que alguém carregue no botão e desligue o que está a passar. Tu e todos, António, tu e Porque todos. Tu e todos. Isto é... nós podemos pensar na robótica numa perspectiva onde as máquinas trabalharão para nós e nós teremos o tempo do mundo para fazer lazer. Isso é a parte bonita da coisa. Isso é a parte bonita da coisa, mas depois esquecemos que há pessoas que são humanas e que não têm essa percepção e essa visão, então podemos pensar em alguns filmes muito interessantes que foram feitos no passado, e para mim a arte precede sempre aquilo que é o futuro, nomeadamente, por exemplo, no Alien, onde basicamente o que há é uma guerra de corporações. Aquilo é um filme de terror com um bicho esquisito, mas o que está por trás, a história da narrativa que está por trás, é corporações que querem poder. E aquele bicho é criado para ser um soldado para lutar com outras corporações. Portanto, já nem é tanto nações, já não é tanto países, são corporações. E esta parte pode surgir nesta perspectiva de um futuro muito tecnológico onde as pessoas acabam por ficar presas. Aliás, há muitos filmes que acabam por trazer isso, que é basicamente as pessoas ficam presas à tecnologia e depois já não se conseguem libertar dela. E, portanto, vivem num mundo dominado pela tecnologia, mas basicamente são escravos à mesma, porque não têm trabalho, não têm dinheiro, não têm formas de viver. Portanto, a ficção científica traz-nos muito essa visão. Mas para mim a questão continua a ser sempre a mesma. Independentemente do meio onde tu te inseres, o que é importante é o trabalho de cada um em encontrar-se ele próprio. Depois, e em termos astrológicos, tu sentes que é essa a mensagem que nos é dada, a colocação dos astros? Quando tu falas que tens fé na humanidade, temos que pensar que a humanidade é constituída por milhões de pessoas, cada uma delas num estado de evolução diferente, completamente muitas delas a desempenhar funções que foram, vamos dizer assim, condicionadas pela sua própria pelo local de nascimento, pela sua própria existência desde o momento em que nasceram, pelos pais que tiveram, pela sociedade onde viveram, pelo aquilo que foram doutrinados, geograficamente. Tanto para o bem como para o mal, não é? Há pessoas também que nasceram em boas famílias, que foram bem doutrinadas para ser pessoas boas. Para mim isto é migalha a migalha. Eu acho que... Achas que a mensagem astrológica é a mensagem do Nietzsche, quando ele diz que a liberdade é quando nós conseguimos assumir quem verdadeiramente nós somos? E aí sim, conseguimos totalmente, a nossa sim. liberdade Totalmente, individual. sim. Eu tive a ouvir uma entrevista agora há pouco tempo, agora já não consigo dizer quem é que foi que falou sobre isto, mas tinha a ver com o facto foi uma entrevista de um podcast que eu ouvi com o João Pedro Marques, que é um especialista em escravatura, e há uma parte que eu falo no Padre António Vieira, o Padre António Vieira nos seus sermões faz uma referência a Séneca, portanto o romano. E uma das coisas que o Séneca diz é: não importa se tu és escravo, desde que sejas livre dentro da tua cabeça. Isto pode ser um bocadinho, como é que é dizer... A questão é, as frio, pessoas pensam, somos livres dentro da nossa cabeça, fazemos um autoconhecimento ou tentamos perceber o que somos e assumirmos a liberdade, termos a liberdade de assumir quem somos. A questão é a limitação lá fora, a limitação fora do nosso Exato. não é? Exatamente, porque nós podemos pensar na condição de um escravo, que era uma condição, obviamente, que não é que a maior parte das pessoas desejam, não é? E hoje em dia, moralmente, não aceito. Mas quantas pessoas é que andam aqui à nossa volta que não vivem em condições de escravatura, ou idênticas àquilo que, digamos, era uma condição de escravatura? Ou pior, porque o dono de um escravo tinha como obrigação dar-lhe casa, teto, roupa e comida. E hoje em dia temos muitas pessoas que têm que fazer isso e têm que arranjar isso por elas próprias e, por exemplo, na situação que nós estamos agora, muitas pessoas foram parar ao olho da rua.
Um escravo não era posto num lugar, Exatamente. podia ser vendido, é outra coisa. Escravas de não terem vida própria e terem, se calhar, 2 empregos ou um emprego com não sei quantas horas para conseguir pagar Exato. habitação e comida, e Quanto tempo acaba é por que as ser uma pessoas... forma de escravatura, sem dúvida nenhuma. Exato. E sem qualquer garantia. Quanto tempo é que tu demoras a conseguir suster a tua família e estás tão preocupada em suster a tua família que não te dá liberdade para pensar noutras coisas? Para teres Sim, outra mas tu visão da vais vida. continuar a ter família, tu vais continuar a ter essas preocupações, e a questão aqui é como é que consegues não é? Porque escravatura ou não, até aqui as pessoas estavam a conseguir de alguma forma, reinventando-se, Sim. e como continuam a reinventar-se, a fazer entregas, a fazer ao postigo, a Claro, fazer exato, sim, takeaways, a vir para a internet, e isso dentro é da sua assim, as liberdade. mudanças são sempre complicadas, e mesmo quando passámos para a era digital e para a era dos computadores, quando foi isso, houve muita gente que perdeu o emprego, teve que se reinventar, as mudanças não são fáceis. Não Claro, são. não, sim, como eu costumo dizer, ninguém disse que era para ser fácil. Tudo isto é um processo sempre doloroso. A questão é como é que tu vives esse processo. Vives com um sorriso na cara ou se não vives com um sorriso na casa? Há uma questão que eu acho que Já não aqui é é um karma essencial. individual, é um karma planetário. Isto Não, está a ser um claro, karma sim, 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 planetário. sim, sim. Mas voltamos outra vez à mesma questão. É um karma planetário. Quem acaba por vir aqui parar vem com um objetivo específico de aprendizagem, no fundo, de fazer essa libertação, de se encontrar a ela própria e de conseguir se libertar das suas coisas e das suas cenas. Porque se nós formos a ver, esta questão da liberdade, que é uma questão que em Aquário vai surgir, porque o Aquário tem essa característica, não é? Tu sabes perfeitamente a questão da liberdade. Variantes os dois. Tem essa característica. Só que até um determinado ponto, o que é isso de tu seres verdadeiramente livre? O que é isso da liberdade? Até que ponto é que tu consegues te libertar de tudo aquilo que existe à tua volta? E é nesse processo que é importante nós percebermos que todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos um Saturno que nos limita e que nos impede de fazer um conjunto de coisas, nem que seja só pelo simples facto de nós termos uma adesão, um afeto por alguém, não é? E, portanto, muitos de nós que achamos que somos livres, nós não somos verdadeiramente livres. E esta questão da liberdade é uma questão que é muito importante e que eu acho que é muito mal entendida hoje em dia. O que é a liberdade de eu poder andar na rua e exprimir a minha opinião? Eu posso não ter que exprimir a minha opinião, posso estar calado, dentro da minha cabeça vai aquilo que vai. Portanto, muitas destas questões são questões que vão começar a surgir, vão começar a ser postas, sobretudo agora com estes tempos difíceis, onde nós temos um grande confronto cada vez mais do nós e os outros. Cada vez mais os nós e os outros estão presentes. Nós que pensamos desta maneira, os outros que pensam daquela maneira, pensam daquela maneira. E começam-se a dividir em grupos, que é aquela atomização que eu estava a falar. E as pessoas acabam por encontrar grupos onde se encontram um sistema de valores, um sistema de ideias, um sistema de pensamento, uma visão para o mundo igual, e acaba por ser um grupo, 2 grupos, 3 grupos, todos grupos diferentes. Mas não faz sentido posicionarmos nesta visão de que o meu grupo é o verdadeiro e todos os outros são maus. O meu grupo Pois, é a que sabe questão e todos os aqui outros são é a maus. existência dos grupos, a existência da diferença de pensamento, ou os bandos das aves da mesma plumagem, etc., ou as tribos, aquilo que lhes quiserem chamar, mas a gente sabe que, historicamente, as tribos acabaram todas à guerra umas com as outras. As tribos sempre tiveram à guerra umas com as outras. A visão romântica de que os nativos, os povos da idade do touro, não é? Os povos da idade matriarcal, eram todos pacíficos. Isso é uma visão muito Não, nada, pouco... eram bárbaros. É uma visão muito pouco Realista. consentânea com a realidade. Exatamente. Mas isso surge por outras questões que depois um dia a gente pode falar. Tá Isso bem. é outro tema. Do matriarcado e do patriarcado, essas coisas assim. Mas voltando à questão que eu acho que é essencial, que é, independentemente da era em que tu estás, cada um de nós tem um chamado para se individualizar relativamente aos outros. Se individuar. Ser pessoa, ser verdadeiro, ser autêntico. Saber quem é e agir em concordância com E isso. ter a liberdade, alcançar a sua liberdade assumindo quem é. Assumindo Exatamente. quem é, sem preconceito, sem vergonha, sem problemas, sem... Sim.
Assumindo que é como pensa, independentemente de ter que convencer os outros da forma como pensa. Eu estou-te a ouvir agora de fundo, desde... Não me ouves? Não sei, agora estou-te a ouvir em eco. Em eco. Só se eu aproximar Não mais do telemóvel, eu sei. estou no telemóvel. Não, estou-te a ouvir em loop. Em loop. Ou seja, e estou-me a ouvir a mim também. Apareceu aqui um Facebook. risco branco qualquer, que lá está aí por um bom caminho. Há o Bernardo, apareceu Isso por é meu cima do primo. Bernardo, uma risca branca. O Bernardo. Estás-me a ouvir ou não? Eu estou-te a ouvir, só que isto agora de repente eu estou. Deve ser dos Eu, fones. pois, se calhar dos fones. Olha, Mas eu alguém pode aguento. dizer se o som está bom? Alguém, por favor, aí dos nossos resistentes. Alguém pode dizer se o som está bom, se nos estão a ouvir bem, por favor. Alguém pode escrever aí se estão a ouvir, se nos estão a ouvir a mim e ao António. António, não mexas muito, senão vais para o espaço. Eu já estou habituado que tu Pronto, está bom, ok. não mexas no telefone. Não é isso, é que eu tenho que pôr isto a carregar. Senão eu Ah, vou mesmo para o espaço. ah. Agora estou a ouvir. Estás-me a ouvir? Estou. Pronto, ok. Então, ou seja, astrologicamente a tua análise. Mas atenção, é que há aqui duas questões que é assim. Nós temos que ver o astrologicamente num nível micro, chamemos-lhe assim, que é individualmente para cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer esse processo individual de se conhecer. Isso é um trabalho que é individual, digamos assim. É um trabalho mas que acaba por ter um efeito nas pessoas que se reúnem à tua volta, com quem tu te E depois tem relacionas, efeito macro, que é sim. comunitário. Outra perspectiva é a perspectiva macro, que é, digamos, as tendências que o mundo vai passando. Não é? E, portanto, há um conjunto de pessoas que, obviamente, contribuem para essas tendências e há um conjunto de pessoas que as põem em prática. Portanto, todas as inovações tecnológicas foram feitas por pessoas, não é por aí. E, portanto, nós vamos entrar em processos que são, como é que se diz? Como eu gosto de dizer, os astros não determinam, os astros se inclinam. A esperança da era de peixe também era, como tu dizes, a esperança da unidade. No entanto, nós sabemos o que é que aconteceu. A unidade fez com que quem não fosse igual fosse expurgado. Mas é o que está a acontecer, António. Se tu não Sim, fores igual, és expurgado. porque nós estamos em época de transição. Nós ainda não estamos em aquário, nós estamos em transição. E, portanto, o processo que vai acontecendo é esse processo que eu estava a falar, que é um pouco diferente, que é as pessoas se em vez de serem expurgadas pelo mainstream, vão se auto-relocalizar num grupo que é o grupo que lhes faz sentido. Ou seja, é aquilo que eu digo, a atomização da sociedade. Em vez de ser uma sociedade una, são vários grupos que acabam depois de estabelecer relações diferentes uns com os outros. Isso era fantástico se cada grupo desses conseguisse, na contribuição para o todo, não se voltar ou se virar contra, ou não julgar. Sim, mas não... Uma expressão que eu já me ouviste dizer é: o aquário tem sempre razão, mesmo quando sabe que está errado. Mas tem sempre razão. O aquário é tanto de humanista, o aquário tem tanto de humanista e de pensar a humanidade numa perspectiva científica, ter uma visão de conjunto, uma visão global da coisa, quanto pode ser o arrogante e o autoritário. Portanto, a energia aquariana tem muito de arrogância e de autoritarismo. E, portanto, agora depende da forma como cada uma das pessoas contribui para aquilo que existe à sua volta possa surgir. Eu acho que nós somos muito exigentes relativamente às pessoas, aos indivíduos. Nós queremos que a humanidade seja já maravilhosa. Já. Epá, mas olhem para a vida, observem, vejam as dificuldades. Olhemos para nós, olhemos só para nós e pensar como é que nós somos, quanto humanos, no sentido desse ser humano maravilhoso que nós desejamos que a humanidade seja, quanto é que nós somos verdadeiramente isso? No trato com a pessoa do café, quando saímos à rua, com os nossos vizinhos. Quem é que verdadeiramente consegue fazer isso de uma forma autêntica e verdadeira? E isto é uma questão que é muito importante. Não vale a pena.
Não posso é querer que toda a gente seja igual, mas... Mas tu se calhar fazes coisas que as outras pessoas olham para ti e dizem que não são corretas. Pois, Portanto, naturalmente, acredito, não é? claro, eu para mim a questão, ou seja, no nível micro, a questão que para mim que é importante é cada um encontrar o seu espaço. Na visão macro é esse espaço de partilha. Ou seja, cada um encontra aquilo que é, aquilo que pensa, aquilo que entende e depois pode-se relacionar com as pessoas que são mais próximas dessa sua visão da vida e do mundo. E, portanto, isto para mim vai ser o futuro da era de Aquário. Agora, isto obviamente que poderá haver grupos de pessoas que encontram a violência, a pilhagem, o banditismo como um conjunto de valores de partilha. Mas isso aí nós não podemos fazer rigorosamente nada. A vida vai continuar, a humanidade vai continuar, o planeta vai continuar. Não... É a evolução normal. Não tens indicador nenhum mais a tocar o apocalíptico, não queres sequer chegar ao extremo, mas não tens indicador nenhum que haja astralmente, em termos astrológicos, algum sinal de algum grande acontecer em 2021. Não quero que sejas como alguém tipo a Maia que de 2020 e 2021 ia ser fantástico, mas não há nenhum indicador em termos... 2021 não tem, nos próximos tempos não tem assim nada como seja a conjunção de que foi em 2020, a conjunção de Plutão com Saturno. Não tem assim nada assim tão grave. Porventura a entrada de Plutão em Aquário pode ser um bocadinho dura, mas não prevejo que seja assim um... Ou seja, para mim vai ser um perpetuar as condições que nós temos hoje. Nós estamos à espera que isto vá resolver tudo nos próximos tempos e eu acho que não. Nós vamos sofrer transformações enormes, nomeadamente a percepção de nós não podemos ter a Índia e a China a fazer os medicamentos todos que são usados na Europa e nos Estados Unidos da América. Houve um barco que encalhou agora no canal do Suez e, portanto, estamos a perceber que também não pode ser essa a solução para que as nossas empresas e as nossas fábricas possam funcionar. Ficou tudo parado. Ficou parado. Ou seja, o sistema que tu tens hoje em dia de vem uma peça do outro lado do mundo e chega a tempo de ser colocada logo automaticamente na linha de montagem, funciona, mas quando tudo funciona como é que se diz, em fluidez. Quando tu tens um engulho, tudo isto para. Isto está a começar a trazer imensos problemas. O Trump foi logo automaticamente um dos que trouxe essas questões. O maldito Trump. Mas se nós agora olhamos para o Biden, ele está a fazer a mesma coisa. E, portanto, há tendências que não têm a ver propriamente às vezes com os indivíduos, mas têm a ver com a percepção que está por trás, não é? Quem pensa, quem analisa, quem visiona estas coisas, tem já essa percepção de que as linhas de fornecimento para tu teres um produto final é inacreditável, não é? Por exemplo, voltando às vacinas, mas não vamos falar sobre as vacinas naquela perspectiva. Não, já disseste vezes mais a palavra. Daqui a bocado cortam-me o Facebook, cortam-me tudo. Está a ficar muito complicado. A discussão Pede um garoto. De quem é a vacina das empresas ou a vacina é dos países que as produzem? É porque às tantas isto é uma confusão desgraçada. As pessoas, quer dizer, parece que ficou tudo maluco da cabeça de um momento para o outro. Porque como estás a dizer, nós estamos a exportar vacinas da França porque as vacinas são feitas na França para a Inglaterra e a Inglaterra não exporta para a França. Isto é uma discussão que não faz sentido. Não vamos entrar, por favor. Por favor. Já repetiste isso para aí 20 vezes a palavra. Por favor. Eu quero virar a coisa um bocado na astrologia, quero mensagens de força para as pessoas. Mensagens de força. Queres mensagens de força? Tu sabes o que é que tem estado a acontecer? Nós temos quanto tempo? É o tempo que nós quisermos e as pessoas nos quiserem aturar. Eu já vi o café, posso ir buscar outro. É que assim, para mim, as mensagens de força que são importantes nisto é que como é que eu ia dizer isto? Como é que eu ia dizer isto de uma forma com força, nessa perspectiva que estavas a pedir? É que eu acho que nós continuamos a projetar muito para fora
daquilo que existe à nossa volta, aquilo que é a nossa própria existência e a nossa qualidade de vida. E esquecemos de nós próprios, esquecemos das nossas coisas, daquilo que nós somos. E continuamos ou seja, se eu olho para fora e vejo que o mundo, e isto é importante esta perspectiva que é assim, nós na sociedade ocidental nunca tivemos uma qualidade de vida tão grande em termos daquilo que é o conforto, daquilo que é a oferta de produtos, daquilo que é a oferta de serviços, e continuamos nisso, mas continuamos a dizer que estamos cada vez piores. Porque o que falta, o que é importante, é as pessoas terem uma visão delas próprias, conhecerem-se elas próprias, trabalharem sobre elas próprias, perceberem o que é que verdadeiramente as faz feliz e não andarem atrás daquilo que lhes dizem. E não andarem atrás, às vezes, até da imposição aos outros da sua própria visão de vida, ou da visão de vida que lhes disseram que era boa. E para mim isto é que é a mensagem que é mais importante. Mas isto, eu volto a dizer, isto não é agora na era de aquário, não é agora na era de touro, não é na era de carneiro, não é na era de peixe. É sempre. Porque as condições que estão à tua volta é o karma coletivo que tu estavas a falar há bocado, o karma do planeta. Mas a única forma de tu te libertares desse karma é tu trabalhando sobre ti próprio para saberes como é que tu podes, da melhor forma, agir com esse karma que existe à tua volta. E depois tens que encontrar o teu dharma, o teu propósito de vida. Se nós pensarmos assim, o Gandhi encontrou o seu propósito de vida porquê? Porque existia uma Inglaterra que dominava colonialmente a Índia. Se não existisse a Inglaterra que dominava colonialmente a Índia, o Gandhi se calhar não teria sido ninguém. Teria sido, se calhar, lá o seu monge, tinha andado lá pela Índia a fazer a sua vidinha, mas não teria sido a pessoa que nós hoje em dia reconhecemos com a importância que teve. Não é? E, portanto, essas condições são condições que são necessárias desde os primórdios que os mitos trazem sempre a questão de está tudo bem e de repente há uma coisa má que aparece. Há qualquer coisa que vem que desestabiliza. E isto permite que haja um herói que surge, alguém que de repente apareça como herói que surge, que vai lutar contra este mal que apareceu. Mas o herói só surge, só aparece, porque o mal apareceu. Mas o mal existe em consonância com o bem, existe em conjunto, não há separação. Tu só consegues fazer a caridade no sentido de ajudares alguém se tiveres alguém que precisa de ajuda. Não é? Portanto, isto... Acho que há uma parte, e depois isto é assim, há uma parte de pessoas que acreditam que há seres extraterrestres que, aliás, agora apareceram aí na televisão a dizer que os Estados Unidos vão divulgar coisas sobre estes fenómenos e coisas que estão guardadas e que não sei quê, no espaço de 180 dias. Eu tenho uma das minhas clarividências, premonições, etc., sobre julho deste ano, de alguma coisa, de alguma informação, de alguma descoberta. E o que eu queria perceber também era se, em termos astrológicos, não existe nada que diga isso, que diga que existe qualquer coisa que vai aparecer, e que, porque é assim, ou se está eternamente à espera do Messias, como tu dizes, ou que alguém que venha salvar as coisas, ou que Deus meta a mão, e que no conceito das pessoas, na visão das pessoas, que Deus meta a mão, sara o planeta. Pronto, depois se olharmos para a Bíblia, todas as mensagens que estão na Bíblia, que se todas as pessoas perceberem, se as pessoas orarem, se as pessoas se redimirem, que Deus sara o planeta, que esta doença está falada lá há muito tempo. Ok. Eu sobre extraterrestres nunca olhei nesse sentido, portanto não consigo dizer grande coisa. Independentemente da minha opinião da sua própria existência, mas não vou entrar por aí. Não, mas eu dei-te um exemplo, não era para falar sobre... O que eu acho que é importante é que os extraterrestres, existindo ou não, são seres encarnados como nós. Claro. Na perspectiva que tu introduziste a seguir da Bíblia e da oração, e no fundo de um conjunto de pessoas
criarem outra vez uma ancoragem de enraizamento no planeta e de ligação ao céu. Isso é algo que eu acho que vai ficar mais presente nos próximos tempos. Ou seja, a percepção que eu tenho visto, e os próximos tempos, obviamente, não é um ano, não é 2, não é 3, nem é 10, nem é 20. Então, voltamos outra vez aos 500 anos. Isto é um processo gradual e cada vez há mais pessoas a voltarem outra vez a processos religiosos, a processos de ligação, de religação, religiosos de religação, da sua própria existência ao universo que as rodeia. Né? E não a separação daquilo que nós tivemos nos últimos tempos, que fez com que as pessoas estivessem completamente desligadas da sua própria essência e da razão de estarem cá. E eu isso acho que é algo que vai surgir e vai começar a surgir nos próximos tempos. Já está a surgir, apesar de eu achar que está muito contaminada por um orgulho anticatólico que é confundido com orgulho antirreligioso, e portanto nós dizemos todos, não sou religioso, sou espiritual. Eu não gosto de religião, mas eu sou muito espiritual. E isto para mim não é nada, porque no fundo acaba por afastar as pessoas daquilo que é a sua própria essência, que é ser religiosas. Mas encontrar a sua religião, encontrar aquilo que é o seu espaço religioso. Quando acendes uma vela, já estás a ser religiosa. Não é? Mas as pessoas confundem religião automaticamente com aquilo que foi a Igreja Católica ou com uma certa imposição. Quando nós vamos olhar para aquilo que se passava na Idade Média, a maior parte das pessoas que viviam no campo tinham a sua própria religião, tinham a sua própria forma de se ligarem, de se religarem àquilo que existia à sua volta. Nem que seja algo muito simples, como as festas de agradecimento pelas colheitas. Não é? O facto de fazeres as colheitas e a seguir fazeres uma festa pagã, que no fundo ainda era pagã na Idade Média. Os druidas, que são dos mais primordiais, não é? Se não os mais primordiais, são dos mais primordiais e eles festejavam, não é? Tudo. Sim. Aqui nós, os solstícios... É o que estás a falar, que eu acho que é importante, que é o regressar outra vez à celebração dos círculos da roda, não é? E a partir do momento em que tu celebras os momentos importantes do ano, o momento em que tu fazes ofrendas, o momento em que tu fazes orações, o momento em que, como eu dizia há bocado, tu acendes uma vela, tu estás a fazer um ato de te religares àquilo que é mais abrangente do que tu. Estás a te ligar ao universo. Estás a fazer essa ligação. Exato. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida nenhuma. Agora, lá está, a questão é, não quer dizer que as pessoas se juntem só para religiões, em religiões, porque as pessoas estão de facto afastadas, depois também tem havido muita, enfim. Mas recorda que isso é peixes, a religião... Ainda é o resto pois. A visão da religião que nós temos, que se impõe e que impôs regras e que impôs leis, é a visão pisciana da unidade, que foi deturpada, obrigando as pessoas a unirem-se a algo que não foi livre, foi algo que foi imposto. Não é? Foi algo que foi, digamos, o que eu dizia há bocado, foi expurgando aqueles que eram diferentes. No início do cristianismo primitivo, o número de correntes diferentes de cristianismo era enorme. Não é? E depois o cristianismo acabou por ir sendo, como é que se diz, afunilando apenas no catolicismo. Depois, mais tarde, acabou por haver os protestantes, não é? Mas, no fundo, não são muito diferentes dos católicos na sua forma de visão do cristianismo. São muito mais parecidos com os católicos, os protestantes são muito mais parecidos com os católicos do que eram os cristãos primitivos. Que eram muito mais, ou seja, levavam os ensinamentos de Jesus muito mais na perspectiva do autoconhecimento e da tua experiência de vida. Tu tens que experimentar e fazer coisas. Tens que experienciar a tua vida. Não é? Todos aqueles processos que nós falamos, que tu me perguntavas no outro vídeo sobre como é que a gente se pode ligar outra vez a uma vida, tu dizias espiritual, mas pronto. Para mim é uma vida mais religiosa. Ser um místico, de procurar a conexão com o divino, vá. Pronto. E, portanto, cada um tinha que experienciar e fazer o seu próprio caminho.
independentemente de tu te poderes juntar a uma escola onde tinhas um mestre e um professor que te ensinava um conjunto de coisas. Mas a tua experiência quando tu fazes uma meditação, a tua experiência quando tu fazes um ritual, a tua experiência individual é a tua experiência individual, não é a experiência do coletivo. Não são todas iguais. Não é? E em peixes isso tudo se cortou. Porque as pessoas já não faziam ritual. Quem fazia o ritual é o padre e tu assistes. Pois, o padre ou o sacerdote e cumpres determinadas regras. Eu, para mim, em Aquário, isso vai regressar de uma forma diferente daquilo que foi em Carneiro, obviamente. Vai regressar essa ligação, outra vez de uma forma muito individual, muito experiencial, mas muito em grupo. Muito em grupo. Ou seja, as pessoas vão se procurar umas às outras para formarem os seus próprios grupos, suas próprias visões da vida. Em termos... Ainda vais dizer alguma coisa? Não, eu ia dizer uma coisa, mas perdi-me aqui alguns. Ele estava aqui assim, em stand-by. Eu vi, passou para ali. Passou para ali. Estava aqui em stand-by no meu ganchinho do número 6. Estava aqui no meu número 6, em stand-by. António, para ficar um bocadinho mais leve, há uma coisa muito, muito interessante que tu uma vez fizeste num papel na parede, em termos de geometria sagrada, e que me contaste, que me explicaste, por exemplo, daquilo que está na praça, na Praça do Comércio, o Terreiro do Paço, o Arco da Rua Augusta, Okay. os arcos. Eu agora não estava a ver o que eu achei aquilo fascinante. E pronto, e a vinda do rei, e ainda por cima a vinda do rei aqui também para a Lagoa da Albufeira, etc. Sim. Queres explicar um bocadinho isso às pessoas? É que é tão giro. Se pode dizer giro, não é? Deixa-me só fazer um introito, que eu acho que é importante. Voltou, que é o que foi para ali. Não, deve estar ali. Deve estar ali. Que eu acho que é uma questão que é importante aqui. Quando nós falamos em geometria sagrada, a forma como eu gosto de definir geometria sagrada, para mim, digamos, uma tradução para uma forma mais simples de entender, é a veneração das medidas da Terra. Das? Medidas da Terra. Geometria, claro. medidas da Terra. Exato. E nessa perspectiva, voltando àquilo que eu agora estava a dizer, do regresso às pessoas a uma visão e a uma união outra vez com aquilo que é aquilo que nos rodeia, ou uma ligação com aquilo que nos rodeia, a sensação que eu tenho é que a geometria sagrada vai passar outra vez a ter importância. Eu já comecei a perceber que há vários movimentos urbanistas, arquitetos, não sei o quê, que andam já a tentar outra vez fazer essa repescagem. A geometria sagrada, obviamente, como é as medidas da Terra, tem uma ligação muito forte com a astrologia. Nomeadamente com aquilo que os romanos usavam para construir as suas cidades, que era o decúmano. Decúmano são 10 palmos, digamos assim, que é uma linha que une o oeste com o oeste, a linha dos solstícios. E depois tinha a linha do cardo, que é a linha que faz a ligação entre o norte e o sul. Quando nós olhamos para a Baixa tem essa ligação. A Baixa acaba por ter essa ligação com algo que é interessante. A Baixa de Lisboa, cá pode haver a Baixa de Lisboa, sim, a Baixa de Lisboa. Peço desculpa. Nós somos alfacinhas, é de ser nada em Alvalade. A Baixa, Santa Catarina, então, sei lá. Santa Catarina é Santa Catarina, né? Tens que explicar onde é que é. E então esta ligação é muito interessante, porque a Baixa tem essa configuração, não é? Está orientada, se bem que há um desvio que é propositado, que foi introduzido, que já foi medido, e é um desvio que é interessante. Já lá vou. E no fundo há uma ligação direta entre a construção, o projeto da Baixa, e aquilo que é a Cabala cristã. Que é no fundo as ligações entre aquilo que é a Rua do Ouro e a Rua da Prata, que é a Rua do Sol e a Rua da Lua, e a Rua Augusta, que é o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio.
Astrologicamente, uma das formas que eu gosto sempre de pensar, a Lua é o teu passado, o Sol é aquilo que é o teu futuro, O teu é aquilo futuro. que te orienta. E, portanto, tu basicamente, na tua vida, podes andar nestas cenas entre eu ser o Sol, ser verdadeiramente eu, o Rei Sol, não é? O Sol visto como rei, mas estar muitas vezes perdido e agarrado a coisas do passado e não conseguir ser verdadeiramente eu. E, portanto, isto às vezes é uma dicotomia muito interessante. Quando se estuda a Cabala, há sempre um movimento que se faz assim, entre as três colunas, e depois há processos de tu fazer só a coluna do Sol, processos só fazer a coluna da Lua e processos só fazer a coluna do meio. São tudo processos iniciáticos e processos de descoberta de quem é que tu és. Estou a falar na Cabala cristã, porque Cabala é assim uma coisa muito mais O abrangente. Osho acha que nós devemos andar sempre no meio. O Também eu, Osho, também eu. Para mim, o o caminho Osho do meio é o acha, eu caminho também certo. acho. O caminho do Eu meio é o também caminho acho. certo, porque tu tens um passado e tens um futuro, mas o objetivo é o presente e o caminho do meio é o presente, Sim, claro. não é? E tu tens que viver é o presente. Exato. Se E o que estás, acontece à maioria das pessoas é que não se vive o estás, presente porque está agarrado ao passado ou está demasiadamente preocupada com o futuro e a vida passa-lhe assim. E é, esquecem-se que cada 5 minutos que passa é mais um pezinho para a cova e que ela passa a exatamente, voar sim, e não vivem o é, presente. exato. Perdem o presente que a vida tem para elas. Exatamente, exatamente. Nas palavras do meu adorado mestre Chico. Um, e isto que é importante aqui, a Baixa acaba por trazer isto, ou seja, a forma como foi projetada traz esta questão da Rua do Sol, da Rua da Lua e da Rua Augusta, que é a Rua dos Heróis. Depois tens o Arco do Triunfo, onde basicamente estão coroados os heróis portugueses. Que é o arco da Rua Augusta. O Arco da Rua Augusta, sim, porque é um Arco do Triunfo. Vai resgatar a É. ideia dos Arcos dos Triunfos. E que só tem E, inscrições até quando? Até tu disseste eu agora. 1600, Não, aquilo foi feito muito. 1700 e tal? Não, aquilo foi feito posteriormente. Agora não sei o que estás a falar. Não, estou a falar nas mensagens que estão gravadas no Arco da Rua Augusta, que chegou a um ponto que acabou, que só foram gravadas até ali. Estão lá gravadas mensagens, figuras. Aí são as estátuas, não? Não, no O, próprio o, arco estão coisas gravadas, estão mensagens e figuras gravadas, até só uma determinada altura, depois não há mais inscrições. pois, agora não estou a recordar o que é que estás a falar. Tinha que rever isso, não estou a lembrar. Está bem, mas não, também não é grave. Pronto. Para mim, Entrava pelo. o que é importante é os heróis que estão lá representados. Há um conjunto de heróis que estão lá representados, mas lá em cima há uma área, não é? Onde está a deusa que coroa os heróis e que há coroas disponíveis para coroar mais heróis. E os heróis são aqueles que acabam por entrar no cais das colunas, que representa Caranguejo, que representa a porta dos homens e que faz todo o seu percurso até ao Rossio, e até à zona da Igreja de São Domingos, até às portas de Santo Antão. Santo Antão, que é venerado em Capricórnio. E, portanto, faz o eixo zodiacal de Caranguejo, Capricórnio. Caranguejo, as portas do homem. Capricórnio, as portas dos A maior deuses. parte das pessoas E, desconhece isto. sim. E isto é uma ligação importante. Voltamos outra vez à mesma questão. A geometria sagrada que foi ali posta, a forma como foi posta simbolicamente, o que fala é outra vez da individuação da pessoa. É a pessoa descobrir-se ela própria. Sempre. A tornar-se um herói da sua vida. E ser um herói não é preciso ser o tipo que é mais famoso e mais conhecido. Não, é a jornada do herói, a jornada de cada um de nós, como tu dizes. Quantos heróis não existem aí que, no fundo, são até anónimos, não é? Mas que tiveram um impacto brutal na vida dos outros. E, portanto, há aqui algo de importante, como é que se diz, de enraizar na cidade de Lisboa esta estrutura, esta ideia, que não foi, obviamente, casual, não aconteceu, não é?
ou alguém que pensou verdadeiramente no assunto, e que cria outra coisa que é muito importante, que é, ao mesmo tempo que estamos a fazer isto, temos 12 bairros. A cidade dos 12 bairros é Roma. É Roma. E há um objetivo específico de criar em Lisboa a cidade do Império que se segue ao Império Romano. Entramos aqui nas questões do Quinto Império, de trazer para Portugal e ancorar em Portugal a nova capital do Império. Há bocado estava-me a tentar livrar de datas, há de ser sempre posterior ao terremoto. Sim. Sim, não pode haver falha. Nós temos que pensar que a construção do arco foi feita, eu não me estou a recordar, mas foi feita quase 100 anos depois do terremoto. Portanto, e foi feito por aquilo que está lá, PPD, não é o Partido Popular Democrático, é agora escapou-me o nome, subscrição pública. Ou seja, foi pago pelos cidadãos de Lisboa. Nem sequer foi pago pelo rei, nem pelo governo, foi pago pelos cidadãos de Lisboa. Mas há um objetivo específico das pessoas que estão por trás deste conceito e desta ideia de enraizar em Lisboa esta estrutura e este pensamento de criação de uma cidade que tem como objetivo ser a capital de um novo império, a capital de um novo mundo. E depois agora aqui podemos entrar por questões, qual é a capital, porque há quem diga que é Mafra, há quem diga que é Sintra, há quem diga que é Belém, mas não vamos por aí. Já são outros. Não. Já são... Não vamos arranjar problemas bairristas. Ficávamos aqui o resto da semana. Problemas bairristas. E a questão depois na Praça do Comércio. Há uma questão que é muito interessante, que é o número de arcos que existem na Praça do Comércio, que é o mesmo número dos arcanos do tarô. E, portanto, há uma estrutura que é outra São vez 22, os 22 que é outra vez intencionalmente desenhada para representar uma ligação outra vez com o caminho do herói que tu falavas, não é? Porque o tarô, no fundo, também tem lá, representa a questão do caminho do herói. E no fundo, é o caminho do louco até ao mundo. O mundo não é a união do mundo. Portanto, cada arco da Praça do Comércio representa um dos arcanos. E está lá identificado. Não. É só para quem sabe contar. Hã? É só para quem sabe contar. É só para quem sabe contar. É simbólico, ou seja, não há... Apesar de haver uns nichos lá para pôr estátuas, que nunca foram feitas e que nunca foram pensadas, há quem diga que há uma relação entre as estátuas e os arcos, só pensou sobre esse assunto, mas não apareceu nada rigorosamente sobre isso. António, o rei entrava para parte do rio e na altura entrava por ali, não é? O Marquês de Pombal. Não era o rei? O rei também, mas o Marquês de Pombal gostava de fazer esse caminho. O Marquês de Pombal vinha de Oeiras, do seu palácio, onde mandou construir um canal e ele saía de barcaça em Oeiras, entrava no Rio Tejo e descia depois, no Cais das Colunas, em grande pompa e circunstância. Obviamente o rei, quando fazia viagens para outros sítios e apanhava um barco, também fazia esse processo. Mas o rei... Porque a Praça do Comércio depois é transformada não num palácio real. A Praça do Comércio é transformada na sede do poder político, do poder governativo. Não podemos pensar no político como hoje em dia o pensamos. É político no outro sentido. É político no sentido da forma como na altura se exercia, obviamente, a política. E, portanto, há um poder político administrativo régio, portanto, uma ligação ao rei, mas esse poder... E, portanto, aí temos essa praça que é essencial. Depois tens a Praça do Rossio, que representa outro poder, que tem uma ligação direta com o poder eclesiástico. E tens a Praça da Figueira, que até tem um nome bastante interessante, que é a Praça da Figueira, onde até existiu durante muito tempo um mercado, que está relacionada com o povo. E tens então a Rua da Prata e a Rua do Ouro, a Rua do Povo, a Rua dos Burgueses e a Rua dos Nobres, não é? Não é bem assim, porque no fundo a Rua da... Há depois uma...
à moda da época, que ainda, como é que se diz? Há uma modernização daquilo que eram as confrarias antigas, que eram, digamos, agora não estou a lembrar do nome correto, não é confrarias, no fundo é os grupos dos artesãos, ou seja, quem trabalha a prata não trabalha o ouro. São técnicas diferentes, são formas diferentes de fazer a coisa. Geralmente quem trabalhava a prata estava na Rua da Prata, quem trabalhava o ouro estava na Rua do Ouro. Mas também tens a Rua dos Sapateiros, a Rua dos Fanqueiros, portanto, as corporações. As corporações, portanto, os diferentes ofícios vão se reorganizar em grupos, não é? E acabam por ser eles próprios que reorganizam a forma de Mas tu, comércio que quando existia na fizeste o Baixa. esquema, quando deste a aula e fizeste o esquema, eu lembro-me que tu falaste também nas classes sociais, ou seja, que a prata e o ouro e o meio estava também ligado às classes sociais, independentemente dos ofícios. Há uma ligação, por exemplo, que eu posso fazer. Eu na altura não me recordo já o que é que te disse. Mas podes fazer uma ligação se a Rua da Prata desagua na Praça da Figueira. Há uma ligação direta entre aquilo que é a mãe, que é a Lua, que no fundo que é a nutridora e de onde surgem e nascem os filhos da terra. Portanto, que é a Praça da Figueira, que é a Praça do O Povo. sol, que é o pai. E o ouro tem uma ligação direta mais do outro lado, para quem conhece a Baixa, porque liga diretamente o Rossio com a Praça do Comércio, não é? Portanto, faz uma ligação régia entre nobres e os sacerdotes. Não, e é engraçado pronto, e com este efeito de Saturno. Espera aí, que é outra coisa que é, a Lua em termos de astrologia mundial é o povo, sim. O Sol acaba por ser a parte da nobreza, exatamente, é isso, já me lembrei, é isso. Sou boa aluna. Passaste. Ok. Era isso, sim. Okay. Portanto, há um lado muito interessante. Como eu estava a dizer há bocado, há um desvio na Praça do Comércio, na esquadria que foi desenhada, há um desvio de 17 graus. E segundo alguns estudiosos da história de Portugal, nomeadamente o Gandra, o Manuel Gandra, 17 graus é o número de Portugal. Ele tem um livro muito interessante onde se demonstra isto e, portanto, quando se posiciona aquilo ali, né, esta estrutura, o 17 graus foi, como é que se diz, determinado com um objetivo específico de fazer essa ligação com aquilo que é, isto é a nova capital, mas é a nossa nova capital, é de Portugal. Ok. E esta tendência agora que falámos, e que eu já me comecei também a perceber aqui e ali, e já que estamos com esta regência forte de Saturno e de voltar às coisas mais antigas e de primordiais neste caso, esta coisa de estar a ressurgir o conceito de geometria sagrada em tudo aquilo que possivelmente irá ser construído ou que é construído e etc., denota outra vez aquilo que começámos a falar no início do nosso café, que é, de facto, percebermos que nós somos o centro, o homem, o ponto é, nós somos o centro de tudo. Nós estamos no centro de tudo. Portanto, bem, eu como costumo dizer, tu és o centro do teu universo. Eu sou o centro do meu universo. Exatamente. Aliás, em termos daquilo que é, se nós formos para questões filosóficas até mais antigas, não há nada que prove que tu verdadeiramente existas e não sejas apenas um produto da minha imaginação. Exatamente, vou entrar na cena do Matrix. Exato. Que é um filme muito interessante também para perceber um conjunto de coisas, apesar de eu achar que aquilo um terceiro já se perdeu um bocadinho outra vez para o New Age. Mas há aqui uma questão que é fundamental, que é obviamente
se nós pensarmos eu sou o centro do meu universo, isto não é uma posição egoísta, não é uma posição egóica. É uma posição de compreensão de que eu sou alguém. Sim, não é numa perspectiva egóica, é no centro do nosso universo e que tudo existe à e minha volta. assumir a importância, porque o problema é não assumir a importância. Exato, sim. E estar dependente sempre dos outros, não é? E que tudo existe à nossa volta e que tudo está em relação comigo. Exatamente. Tudo está em relação comigo. Agora, como é que é? É a tal definição do mar, e cada um somos uma gota, todas as gotas são importantes e que, não é? O mar não é feito sem todas as gotas. Exato. E temos de eu acho que isto era super importante as pessoas começarem a perceber a sua própria importância, não numa visão egóica, de ego, de eu sou o maior, não, mas perceberem a importância, porque isto depois também ajuda muito esta coisa, porque as pessoas andam muito perdidas, António. Sim. As pessoas andam muito perdidas no meio desta situação. Isso para mim é uma questão muito importante e é muito a forma como eu trabalho a astrologia. Quando eu trabalho a astrologia individualmente em consulta, para mim, isso é uma questão fundamental e muito importante. É quem és tu, o que é que tu andas aqui a fazer? Porque tu és o centro do teu universo. Tudo o resto roda à tua volta. Tudo o resto roda à tua volta. Agora, obviamente isto não pode ser visto de forma egóica. Eu ponho logo isto porque depois muitas vezes as pessoas entendem assim. Eu também fiz isso, eu também sublinhei isso. Atenção. Sim, isto não pode ser visto dessa forma egóica, mas temos que pensar que é de que forma é que eu me quero relacionar com os outros? De que forma é que eu me quero posicionar perante os outros? Ou seja, ele não pode, quando diz isto, eu tenho que pensar primeiro nos outros e não pensar em mim. Isto é que é uma posição egóica de algumas pessoas que estão à espera de qualquer coisa em troca. Porque eu só me posso posicionar perante outros se souber verdadeiramente aquilo que eu quero. E para saber aquilo que eu quero, tenho que saber aquilo que eu valorizo. E para saber aquilo que eu valorizo, tenho que conhecer muito bem emocionalmente. E este é um processo que é um processo muito importante em termos de trabalho. Porque senão as pessoas acabam por estar a fazer, a dar aos outros, e depois dizem-me assim, mas eu dou tudo e não recebo nada em troca. Mas cada ser humano dá o amor que consegue dar. Todo o ser humano pensa que está a dar o amor que tem. O ser humano dá o amor que tem para dar. Exatamente. E é verdade que se nós não podemos estar à espera, o amor que necessitamos, estar à espera do receber dos outros. Exatamente. Ou seja, esta posição que as pessoas... Porque toda a gente, mesmo que dê o que acha que está a dar no seu máximo, pode não ser o suficiente para nós. E depois lá ficamos nós, tipo calimeros, eu dou tudo, eu faço tudo que recebo. Então, qual é a saída? É projetar esse amor em Deus, no divino, e ele há de vir de alguma forma para nós, seja pelas pessoas, seja diretamente. Mas esta visão da vida que nos foi transmitida nos últimos anos, nas últimas décadas ou séculos, de que eu tenho que pensar primeiro nos outros antes de pensar em mim, criou esta ideia de que se eu penso nos outros antes de pensar em mim, os outros também têm que pensar em mim antes de pensar neles. Pois. Não é? Pronto. Pois. Então, se eu dou, eu quero receber algo em troca. Porque os outros também têm que pensar em mim. E o dramático disto é que então tu não dás porque queres, tu dás porque estás à espera de receber algo em troca. Exatamente. Não dás genuinamente, dás porque estás à espera. Exatamente. E normalmente há a tendência que eu dou-te um chouriço a quem me dá um porco. A velha máxima. Pronto. E tu disseste uma palavra que é a palavra que é genuinamente, que é verdadeiramente. Ou seja, tu não estás a fazer porque achas que deves fazer, estás a fazer porque estás à espera que haja um retorno automático da coisa, que haja uma obrigação do outro. Há uma obrigação do outro em dar. De estruturar isso. Temos de estruturar isso. Porque senão não conseguimos. Não conseguimos. Isto não quer dizer que, obviamente, que as pessoas, conhecendo-se elas próprias, sabendo o que é que elas são, que tenham, digamos, um conhecimento sobre a sua própria existência, sobre a sua história. Eu não posso exigir a uma pessoa que passou fome um conjunto de coisas a que eu posso exigir ou não posso exigir a uma pessoa que é rica. Teve uma infância confortável e com tudo providenciado. Exatamente, sim. Claro que não. Mas, como eu costumo dizer, nascer rico também é karma. Exato. Nascer rico também é karma. Porque também tem um desconhecimento sobre a vida que o outro tem, não é? Portanto, isto não é, nem sempre são coisas, favas contadas, digamos assim. Nem sempre é simples. Portanto,
Eu não gosto das expressões dos privilegiados. Não acho que as pessoas sejam privilegiadas por terem nascido numa família rica. Eu conheço muita gente que nasceu em famílias ricas que são completamente desestruturadas e que têm António, mas problemas gravíssimos de queremos autoestima e de conduzir que uma criança autoconhecimento. que nasce, as crianças que nascem num meio de carência máxima, têm até com poucas possibilidades de sobrevivência, têm o seu futuro traçado de miséria e de carência e de, se calhar, de pouco tempo de sobrevivência. Portanto, isso para mim também é um bocadinho linear, porque Estás a falar em sobrevivência. É estou a aquilo para falar mim o importante, nas crianças que nascem já em mais na fome, com certeza, mas para mim sem, o sem se importante, calhar grandes hipóteses de sobrevivência e com um futuro traçado negro, aparente, não é? Na sua maioria. todos nós temos um futuro traçado mais ou menos negro. E traçado é um traço assim um bocado, como é que se diz? Com lápis grosso. Não é assim não é uma linha linda e bonita que tu possas perceber o que é. Há muitos graus de liberdade dentro daquilo que é o nosso futuro. Para mim, o importante é o amor. Não, isso é o mais importante de tudo. É o É importante a que é maior o força do amor. mundo. Não é para ver mais materialismo na família ou mais materialidade na família que essa criança vai ser mais feliz. Se calhar ela vai viver até aos 90 anos com uma vida desgraçada, rancoroso, porque o pai não falava com ela, porque o pai era autoritário, porque o pai não sei o quê, porque não sei o que mais, e a mãe era distante e não sei o quê. Não podemos olhar para a vida das pessoas nessa perspectiva, porque isso vamos estar automaticamente com um conjunto de preconceitos e com um conjunto de ideias. Tu nasceste numa família privilegiada, portanto tens tudo o que tu queres. Quantos casos eu não conheço, basta às vezes só ouvir, ir à terrinha e dizer, ai não, o pai dele é que o pai dele é que fez coisas, o pai dele, a agricultura, sim senhora, campos, trabalhou imenso, Era comprou sempre o os pai dele. terrenos O pai todos, dele o tinha, a pai mãe dele é dele que é tinha, o pai fantástico, dele não é? tinha. O pai dele teve uma fortuna colossal, não sei o que mais. E o filho não, coitado, o filho não. E esta criança que nasceu com tudo, consegue fazer alguma coisa da sua vida? Qual é a capacidade que ele tem de se libertar desta imagem que os outros têm perante ele? Não, em termos de Não é? sobrevivência ou de expectativa de Pronto. vida, Se tem, e de calhar, se certo calhar o que ele conforto, queria. tem mais do que uma criança que nasce no meio do Biafra, Não é? da Pronto, é Etiópia, isso. não é? Está bem, mas voltamos outra vez à mesma coisa, porque o objetivo não é nós sobrevivermos. Ah, não. Mas é O que esse é o grande objetivo, objetivo das pessoas, já reparaste nisso, não? eu sei, mas por isso é que eu estou a dizer, o objetivo não é nós sobrevivermos. O objetivo é sermos felizes. É. O E nós objetivo é sermos confundimos. felizes. As pessoas preferem, se calhar, ter uma vida mais longa e feliz, a maioria das pessoas, do que uma vida mais curta e feliz. E aí também está o ciclo da questão. Pronto, é isso. Não é? Live E isso é hard, que é a die questão. fast, die É fast. assim, e é a questão da demonstração de amor que para mim que é o essencial. Naquilo que são ligações de almas, opá, a criança pode ter vivido um ano, mas se experienciou um amor brutal da sua própria mãe, uma ligação brutal, é se calhar muito mais, como é que é dizer, para essa criança do Biafra, como tu dizes, é muito mais evolutivo no sentido positivo da sua alma do que se calhar um indivíduo que viveu até aos 90 com uma mãe que era fria e que não lhe dava amor nenhum. E ele nunca conseguiu relacionar-se com uma mulher decentemente e não se relaciona com os filhos de uma forma decente porque acabou por não conseguir libertar-se daquela mãe que foi fria com ele. Ou do pai que era opressivo, essas coisas todas. Apesar de viver num castelo ou num palácio e ter tudo o que o dinheiro pode comprar. Não é? Sim, sim. Sim, mas E, as pessoas têm tendência a pensar que o dinheiro é negativo e que é uma energia negativa e que isso és é outra rico, coisa. és outra Isso é outra pessoa, coisa. és má pessoa, o que também é completamente errado. Não, se tu és rico, obviamente não és honesto. É logo. És rico, não és honesto. Ou ganhaste dinheiro e andaste a fazer alguma coisa que não devias. Exatamente, sim. É, exatamente. Porque há uma Olha, ligação também tem que direta. levantar cedo também e trabalhar quem Há uma pode. ligação direta no eixo do zodíaco, há uma ligação direta entre touro e escorpião, que é no fundo os recursos e os recursos dos outros, com o sexo.
Exatamente. Tudo é relacionado com sexo. Mas pronto, mas eu quero ouvir o que vai dizer. Ou com poder. Tudo tem a ver com sexo. Ou com poder sexual, nomeadamente. Exato. E, portanto, há um lado muito moralista, de daquilo tudo que transgride aquilo que é a norma, não é bom. E ser rico transgride a norma. Pois. A norma é ser pobre. Pois, exato, porque a maioria... Apesar de nós hoje em dia sermos muito mais ricos do que éramos há 100 anos atrás, ou há 200, ou há 1000 anos atrás, e temos um nível de conforto muito melhor, de comermos muito mais do que aquilo que verdadeiramente precisamos, não é? De termos como é que se diz? Os recursos disponíveis para nós fazermos a nossa vidinha são muito superiores, mas continuamos a queixar-nos e continuamos sempre outra vez a projetar para fora e de olhos postos nos ricos e não a pensar no que aquilo que nós podemos fazer pela nossa vida. Porque estamos outra vez ligados a quanto dinheiro é que tens no banco? Isto define-te. Qual é a tua profissão? Isto define-te. És casado? Isto define-te. Não é quem tu és verdadeiramente na qual essência. É a tua missão, qual é o teu talento e o que é que tens para projetar no mundo? Quais são os teus valores? Para projetar quais são os teus valores? Qual é a tua visão sobre o mundo? Não é? Aqui dentro, o que é que tu tens como pessoa que não seja uma colagem? Uma colagem é algo que é como é que se diz? Um chavão, um carimbo, um canudo, um diploma. Não é? E as pessoas colam-se muito a isso para parecer que são qualquer coisa que não são verdadeiramente. Não, e bem, é assim, é perfeito, está tudo muito bem se tu viajas em primeira classe, desde que, se podes viajar para começar, e se viajas em primeira classe, tu podes perfeitamente viajar em primeira classe, desde que isso não vá tirar nada, que não vá fazer nada mais falta à tua estrutura básica de vida. Tu podes ter um carrão de 80 mil euros ou 200 mil euros, desde que isso não vá mexer com a estrutura da tua vida. E isso ninguém tem nada a ver com isso. Pronto. O que se passa aqui sempre é a grande maioria das pessoas querer viver acima das suas possibilidades, a terem coisas que depois vão mexer com as suas estruturas básicas e, sobretudo, o parecer. E eu acho que as pessoas agora, eu noto, porque isto acabou por vir também trazer uma grande lição, que as pessoas podem ter muita coisa, está bem que a história do meu confinamento é melhor que o teu, também é um bocadinho verdade. Porque as pessoas que estão fechadas em apartamentos, as pessoas que têm uma casa com piscina, as pessoas que têm campo, as pessoas que não sei o quê, óbvio que há sempre maior qualidade de vida para algumas pessoas nesse sentido. Para já, pelo menos. Agora, a maior parte das pessoas viveu até hoje a matar-se de facto para conseguir parecer que tem. Parecer é bem ter. E eu acho que hoje já se começa a notar um bocadinho as pessoas a caírem muito nisso. O que é que me serve ter um avião se eu não posso pegar nele? O que é que me serve ter um carrão se eu não posso passar fronteiras, eu não posso passar um concelho, eu não posso... Que me serve isto, que me serve aquilo, não é? Eu compreendo o que estás a dizer, mas para mim a mensagem não é bem essa. É mais ou menos, mas não é bem essa. É mais assim... de que é que me serve eu ter um grande emprego? De que é que serve eu ter um grande ordenado e matar-me a trabalhar 16 horas por dia se não posso estar com os meus filhos? Se não posso estar com a minha mulher? Sim. Ou com o meu marido. Exatamente. De uma forma politicamente correta, que a mulher também pode ser uma CEO e quer estar com o seu marido. Exatamente. E por isso é que há muitas mulheres que não aceitam empregos muito mais remunerados porque querem estar com a família, enquanto que os homens acabam por ter uma perspectiva de assumir a parte da, como é que se diz, de prover, de ser o provedor. Sim, mas isso também depende do nosso país e tal, porque há países Não, mas são coisas que estão neste momento em evolução. São coisas que estão neste momento em evolução. Olha, outro podcast que eu ouvi muito interessante sobre a Idade Média, que são ideias que nós temos metidas na cabeça. Na Idade Média as mulheres trabalhavam tanto como os homens.
E lutavam. As pessoas tinham que trabalhar no campo, tinham que se alimentar. E muitas delas, quer dizer, na Idade Média... E a mulher não podia ficar em e casa. lutavam, algumas lutavam, Sim, mesmo. e a mulher não podia ficar em casa sossegadinha a fazer a sua lida da casa, também ia para o campo. E depois voltavam para casa a fazer um conjunto de coisas. E o marido também fazia coisas em casa, como cortar lenha, como lavar roupa. Como faziam um conjunto de coisas, que eram coisas que eram mais físicas, as mulheres faziam outras coisas físicas também, mas diferentes. E nós criámos muito esta ideia de que antigamente, coitadinhas, as mulheres, não sei o quê, nunca trabalharam, agora é que trabalham. Eu, para mim, o que é o importante... trabalhavam, mas que estavam lá nos portos e nos palácios e não sei o que eram servidas pelas aias, porque o resto das mulheres tinham que trabalhar e muito. Por isso é que eu farto-me dizer, mal com tudo o que está a acontecer, prefiro muito mais ter nascido agora, não nasci agora, não é? Já nasci há uns anos largos, mas mais vale agora do que viver na Idade Média, porque, quer dizer... Olha, não sei, olha, desculpa lá, eu acho que isto... eu não tenho dúvida, Não. 1500. Então, como mulher, não tenho dúvida nenhuma. 1500. Tudo que está para trás de 1500 é fixe. Só se for, porque para a frente. Eu estou a falar na Idade Média mesmo. Está à frente. E então, o que eu quero dizer com isto é, assim, obviamente, eu já viajei em primeira classe e gostei imenso. Eu sei o que é ficar comer em bons restaurantes. Eu tenho essa percepção, essa visão. Não vou ser cínico a esse ponto. Nós temos, sim. Não vou ser cínico a esse ponto. Mas a questão às tantas é... Eu fui a alguns restaurantes caríssimos de chefe, daqueles de chefe. Não era onde comíamos bem. Eu gosto da tasca. Eu gosto da tasca. Pronto. Eu gosto da tasca. Da Dona Maria. Porque a mim aquilo lá... eu comi coisas muito boas, não é por aí. Mas, sim, é uma experiência, mas... Exato, sim. E portanto eu acho que há aqui um nível que é interessante, que é o que é que te dá verdadeiramente prazer na vida, não é? Porque a maior parte das pessoas, o prazer que têm não é tanto o ter, porque às vezes têm coisas que nem sequer as usam, não é? É o consumir, nem sequer lhes dão... ter. Comprar é o ter, é. E por vezes é só para compensação delas próprias. Para compensarem-se a si próprias. Há uma questão que eu acho que é fundamental e que eu tenho assistido em meios muito diminutos, que é de facto mulheres que desistem da sua carreira para voltarem a dedicar-se às suas famílias. O que lhes causa um problema gravíssimo, porque têm a cabeça cheia de julgamentos de que não estão a contribuir, ou que não estão a ser livres, ou que se estão a subjugar, blá, 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 blá. Têm familiares que as julgam, as criticam, caem em cima delas, e elas basicamente o que querem é, não, o que eu quero é estar junto à minha família, e quero servir e quero prover aos meus filhos, dar a educação que eu quero dar, estar presente e não estar ausente, não entregar os meus filhos ao outrem, não é? E isto para mim demonstra uma grande maturidade de muitas delas, e é algo que eu fico bastante bem impressionado, para não dizer outra coisa. Isso quando é possível, não é? Porque na maioria dos casos têm que os dois prover, mas atenção, ordenados mínimos como temos no nosso país, não é? Não vou dizer o oposto. Agora, quando é possível, por que não? Mas isto basicamente para voltar é assim, se eu for se a minha missão no mundo... Mas deixa-me dizer isto. E isto implica, por vezes, um corte no rendimento familiar de 1/4 a 1/3 ou a metade. Não é? Da gente que deixou de trabalhar e, portanto, a família que ganhava, imaginemos, 1000 euros, passa a ganhar só 500. Porque é possível. Eu costumo dizer assim, para alimentar e para fazer um conjunto de coisas, às vezes nós exageramos naquilo que são as nossas necessidades. António, uma pessoa para pagar uma renda de casa com um ordenado de 500 euros vai comer como? Vai alimentar a família? Então eu digo 2000 euros para 1000. Pronto, também, porque isto é ficção. Sim, mas não estava a querer arranjar um número... É muitas coisas que nós temos que reaprender, e é isso que está aqui em causa. Ao também fazermos a questão do autoconhecimento, percebermos qual é a nossa missão, o que é que nos faz feliz, quais são, como tu dizes, os nossos valores e o que é que nos faz feliz. É assim,
Eu se quero seguir uma carreira, eu se quero viver e ser feliz, porque sou feliz naquilo que eu faço e quero seguir uma carreira, eu não me vou pôr a ter, não devo pôr a ter 3 filhos ou 4 filhos, eu não tenho que fazer julgamentos. É uma forma, eu vou ter 3 ou 4 filhos para alguém, ou para os avós, que agora já é difícil isso acontecer, ou para alguém cuidar, mas também tenho os filhos, porque é suposto, e não ligo nenhuma, e não posso, e passo a vida a viajar, e tenho alguém que toma conta dos filhos. Epá, pronto, a gente sabe o que se passa com a família, o que é que começou-se a destruturar e que começou tudo isso. Mas lá está, se eu quero ser uma mulher de carreira, não é? Em vez de ter 3 filhos, epá, se calhar tenho de ter um filho, para conseguir pelo menos dar atenção ao filho, ou então digo, eu não quero ter filhos, eu não quero ser mãe, eu quero ser uma mulher de carreira, não é? Porque é essa a missão que eu tenho, ou é isso que eu vou projetar no mundo. Portanto, mas O, é muito difícil tu conseguir separar isto, porque continuas a ser uma mulher, porque continuas a querer ser mãe, e continuas a querer ter a é, carreira para aquilo que estudaste e que te aplicaste, etc. Pronto, olha. para mim há uma questão muito importante que tu estás aí a focar, ou não estás a focar, que eu quero focar, que é isso depende individualmente de cada mulher. Então lá está. Eu acho que as Depende pessoas têm mesmo de individualmente de ser cada mulher. livres e assumirem aquilo que são e acabou. E não Exatamente. estarem a abrir os ouvidos aos outros. Exatamente. O nós É, impormos é a isto o uma fundo da mulher, questão. o nós impomos a uma mulher que seja igual a todas as outras mulheres, que tenha sucesso na carreira, que seja uma grande mãe, que seja uma grande esposa, que seja não sei o que mais, é de uma exigência atroz. É de Que uma a exigência maioria de nós atroz. passa, sem dúvida. É. E isto para mim tem um drama muito grande, porque isso é uma imposição que é feita aos homens. Os homens têm que ter uma grande carreira, os homens têm que ser grandes pais, os homens, à partida, é aquilo que se espera deles, Pois, automaticamente. pois. As mulheres depois vieram em arrasto com estes movimentos nos últimos tempos, em que a igualdade tem que ser entendida de uma forma que não é as mulheres serem iguais aos homens. E o que eu vejo é muita exigência de que as mulheres têm que ser iguais aos homens. E depois vejo outra coisa que é, têm que ser iguais aos homens, o sucesso, a carreira, têm que ter os mesmos cargos que os homens, trabalhar nos mesmos sítios que os homens, andarem nos mesmos clubes que os homens. As questões que surgiram em Inglaterra de haver clubes masculinos onde não aceitavam mulheres, e de repente, de um momento para o outro, começaram-se a criar clubes femininos, muito mais recentemente, começaram-se a criar clubes femininos onde os homens não eram permitidos. E, portanto, porquê? Porque nós não queremos cá homens, porque nós somos feministas e não estamos para vos aturar. E, portanto, quer dizer, também vocês queriam estar connosco, agora já não nos aceitam aí. Portanto, há aqui questões que são muito piscianas, porque isto é muita confusão. Pois o problema é a transição que nós estamos a É, passar. Ainda estamos a testar é, muita coisa. é. O que eu observo de muitas mulheres com quem eu falo, com quem eu atendo, minhas amigas e tudo mais, é que elas quererem ser só esposa e mãe, dona de casa, é um peso que elas carregam às costas porque são altamente criticadas e julgadas pelos outros. Mas O elas olhar, estão felizes a fazê-lo, fizeram-no por vontade delas. fizeram por vontade Então é delas. isso que é suficiente. É isso que é suficiente. Por vontade delas e a É cor do isso que marido. nós, que no fundo, se está aqui a tentar transmitir. É Por vontade sermos, delas, termos a por liberdade vontade de delas e a assumirmos cor do quem marido. realmente somos e o que é que nos Sim. faz feliz. E tu trouxeste uma palavra para mim que é muito importante, que é a família. O facto de um homem e uma mulher decidirem isto significa cooperação. Significa cooperação. Há uma cooperação que é importante. Há um projeto de vida, há um entendimento sobre o que é a vida. E sobre a vida que querem os dois ter em conjunto. E arranjaram a sua forma. Podiam ter arranjado a forma, cada um trabalha, tem contas separadas, tem contas conjuntas, cada um faz o que quer, sei lá, não sei. As pessoas têm que encontrar aquilo que lhes faz sentido e que lhes serve. Não é? Agora, não projetar isso nos outros. E a questão da família, há aqui algo que é para mim, que é, como é que é dizer... nos últimos tempos a família foi totalmente desestruturada e dizer, arruinada. Últimos tempos, lá. Sim, nos últimos tempos. Eu quando falo em tempos é sempre... 50 anos. Não vem as minhas mãos. Não vem as minhas mãos. 50. A família eram estruturas sociais onde o facto das mulheres trabalharem no campo com os homens, porque tinham
tinham necessidade de trabalhar, era uma obrigação ir trabalhar, porque senão não tinham comida. As mulheres sempre trabalharam. Esta história que as mulheres agora que trabalham, não, as mulheres sempre trabalharam. Isto significava que havia um núcleo familiar e algumas comunidades de aldeias até nem era bem um núcleo familiar, era ao nível da comunidade, de mulheres que ficavam a cuidar da aldeia e ficavam a cuidar dos filhos dos outros, como se fosse um infantário. Uhum. E, portanto, havia estruturas Criadas para... Havia estruturas, vamos chamar familiares, num conceito Esse conceito comunitário que está a tendência para se voltar outra vez, não é? Um conceito de caranguejo um pouco mais alargado, de que nós que estamos aqui cuidamos uns dos outros. Portanto, não é o caranguejo da famíliazinha, eu, o meu marido, eu, a minha esposa, eu, os meus filhos, crias, não é? Mas não, é eu, os meus primos, os meus tios, os meus irmãos, os meus pais, os meus avós, os meus vizinhos, não é? Todos nós estruturamos algo que termos de comunitários nos serve, porque uns que cuidam dos outros permitem que os outros estejam livres para fazer coisas. E há aqui algo que é muito importante. Isto era algo que era de sobrevivência da aldeia, era fundamental. E isto obrigava as pessoas a terem um outro sentido. Hoje em dia nós temos outro conceito completamente diferente do que é sobrevivência, porque é muita sobrevivência de cada um por si. Mas é bom que as pessoas comecem a mentalizar disso. E algumas... Mas eu conheço casos... E há muita gente já a reagir, a ir para o campo, casos de gente que está já a se organizar nesse sentido, de comunitariamente. O problema é que nós temos uma população muito maior e urbanisticamente estamos muito mais diluídos. Claro. E estão centrados. E, portanto, acabamos por ter... Os nossos grupos de amigos vivem todos em sítios muito distantes uns dos outros. A mancha maior dos meus amigos está tudo ainda em Lisboa. Está tudo na cidade. Pronto. Eu sei lá, eu para mim estão todos perdidos. Eu já comecei a ter estas picardias há 8 anos atrás, não é? E nessa perspectiva há algo que é muito importante, que é a reestruturação do grupo, que eu falava há bocado, a atomização da sociedade, da era de Aquário, vai permitir outra vez a volta dessas estruturas. Porque as comunidades vão se organizar nesse sentido. A tendência, exatamente. As comunidades vão... Ou seja, eu quando atomizo é as pessoas deixarem de estar todas a olhar para a Câmara Municipal... Ou para o Governo Central, ou para o Diabo 4, e vão começar a reestruturar elas próprias umas, em grupo, como é que é dizer, em comunidade? Em comunidade, gerindo aquilo que são as suas ideias de projeto de futuro. E isto é algo que vai começar a surgir e assumindo a sua própria responsabilidade perante aquilo que é a sua própria vida e não estando à espera que alguém de fora, alguém paternalista, não é? lhes vá provir que nos venha resolver os problemas. Pronto. Isto daqui a 500 anos... Será esta a grande tendência num futuro próximo? Sim, daqui a 500 anos. Não sei, olha que não sei, depende dos acontecimentos. Sem dúvida. Depende dos acontecimentos. Eu por acaso não vejo... Eu não sou daqueles casos que isto vai mudar tudo daqui a um ano, ou que tudo muda de repente num ano, não é isso. Mas acho que à velocidade que as coisas estão a acontecer, à velocidade, tu repara na transformação que já houve no espaço de um ano a nível mundial e na vida das pessoas, eu por acaso não vejo assim. Eu vejo, se calhar num espaço de 7, 8, 9 anos, as coisas serem já bastante diferentes. Mensagens de força. Eu vejo. Em termos de estrutura, as pessoas começarem a estruturar socialmente. Eu estou-me a ouvir, sim. Não, estás-me a ouvir a mim. Eu estou-te a ouvir. Eu disse, tu pediste-me mensagens de força. Sim, tu estás a falar em 500 anos, quer dizer que já, se calhar já viemos fazer 3 reencarnações, não é? Isso não é bem força. Não, mas espera, voltemos à questão. Estas coisas não é... Só acontece daqui a 500 anos. Vão sendo como um vírus
vão se Eu, por juntando acaso, acho que e já há vai se imensa gente espalhando a em ter grupos. casas na cidade, há imensa gente a procurar o campo, há imensa gente que já está a começar a É o que eu reestruturar estava a a sua vida. dizer. Mas, ó Paula, Aliás, se eu foi vais... há 8 anos que comecei, tu já tinhas os hippies que viviam lá no meio do Monsanto e os alemães malucos que iam lá para o meio do... Malucos? Com todo o respeito, porque lá está a imagem que eles fulanos houve. Eu ainda estava na Blitz, eu conheci, havia um grupo que era os da Ascária, que eu nunca mais ouvi, eles não devem estar juntos, mas eu nunca mais ouvi nada, também os artistas estão, enfim. Os Ascária eram uma tribo urbana, que acho que deves conhecer, eles às vezes faziam algumas atuações nas ruínas do Carmo. E uma vez foram lá à Blitz para serem entrevistados, pá, e levavam duas crianças pequenas, e a televisão estava ligada, na redação a televisão estava ligada. E a primeira coisa que eles pediram foi, por favor, desliguem isso. Porque os meus Sim, filhos não veem isto. Isto já tem 12 anos, 15 anos. Os meus filhos isso é não muito veem isso. aquariano. Portanto, não, e eles é assim, eles viviam. Opa, nós ficámos na altura cheios de penas das criancinhas, estavam ali à espera que a entrevista terminasse, com os seus bonecos e tal, e nós achávamos que eles se iriam divertir muito mais a olhar para os desenhos animais da televisão, que eles ficaram assim, tipo, pregados. Mas já havia, eles são uma tribo urbana, todos eles com formação de conservatório. Pá, e para mim tinham uma música excelente. E os filhos, eles já viviam lá não sei onde, no meio do Sim, Monsanto, com recursos naturais. ó, Paula, estás a falar de grupos muito pequenos. São os Estou a vírus que eu falar estou de a grupos dizer. muito pequenos, mas que já Sim, existiam e que nós os conotávamos como os malucos, já não é? existem há muito tempo. Mas espera, esses grupos já existem há muito tempo. Ou quando achas que eu vim viver para aqui, larguei uma carreira, larguei cidade, larguei tudo, é aquela coitadinha que Deixa-me só ficou. dizer isto. Deixa-me só dizer isto, que é, esses grupos já existem há muito tempo. Vão se disseminando. Esse vírus, eu chamo isso a um vírus, vai se espalhando. É um vírus que se está a espalhar, mas tem uma linha, uma curva, muito devagarinho que vai se expandindo. Daqui a 500 anos, a coisa já será, digamos, a norma. Até Sim, lá, estou a perceber, isto é um claro. processo. E E é vamos muito passar mais por um... fácil para uma pessoa que tem 40 e tal ou 50 anos decidir abandonar a sua vida, que tem 40 e tal anos e mudar de vida, do que um jovem que quer se meter no campo com toda a ânsia que tem de viver, de Sim. conhecer, de aprender. Pronto. Mas eu, por Mas aqui há acaso, uma acho questão, que. mas aqui há uma questão muito importante, Paulo, que é o seguinte, que é, o que eu estou a falar, e tu pediste mensagens de força, numa mensagem não tão de força, haverá um momento a meio dessa curva onde haverá um confronto entre aqueles que querem essa nova existência, de encontrar esses grupos, essas comunidades que são mais unas, no sentido de termos todos uma visão e temos todas as mesmas ideias, E amigos pensamos da da mesma Mama Paz. forma, e, as estruturas antigas que ainda estão a tentar permanecer da forma como estão. E isto pode trazer grandes problemas e grandes dificuldades. Porque os próximos tempos vão ser tempos de muita confusão. Pois já está. Já Eu estou está. a falar dos próximos tempos mesmo. Os próximos são mesmo próximos, não é daqui a anos. Muita Vão confusão ser muita mesmo. confusão. Sim. Nós vivemos numa sociedade demasiado complexa. Demasiado complexa. Não há ninguém que verdadeiramente consiga perceber como é que isto tudo funciona. Cada um de nós somos indivíduos muito, como é que se diz? Como é que se diz? Imprevisíveis. Nós somos muito imprevisíveis como pessoas. Ninguém sabe verdadeiramente como é que nós vamos reagir quando as Para coisas determinadas mudarem situações de verdadeiramente. pressão exato. Nós somos previsíveis Daí a quando, necessidade do autoconhecimento, acima de tudo, sempre. quando tudo à nossa volta está mais ou menos constante. Quando as coisas mudam, como é que tu sabes como é que vais reagir? Só de acordo com as condições que estão à tua volta. Pois. Não é? Como é que sabes que vais reagir se cai um OVNI no teu quintal? Já pensei nisso, mas pode acontecer outras. Ah, pá, Também não sei como é que vou mas, reagir. esse- mas Já é só pensei no nisso, já, momento. mas continuo a É, achar que me ia assustar imenso. sim, mas isso não é reagir, Saí isso sempre lá uns 6 é metros anteira. de altura, tipo, estamos a engordar para nos comer. Exatamente. Será que nos estão a engordar para nos comer? Nem mais, nem mais, nem mais. O meu primo já se foi embora e ele estava um bocadinho que eu falasse sobre este terrestre, acho eu, há bocado eu percebi isso. E de facto há aqui uma questão que para mim que é muito essencial e muito importante, que é nós percebermos que isto são tudo processos muito lentos.
aquilo que foi a transição da época clássica, a transição da era de carneiro para a era de peixes, com a queda do Império Romano, com a desestruturação de tudo que era o status quo, a forma como o Império estava totalmente estruturado em províncias, com governadores, com exércitos, a paz romana, de um momento para o outro, muito rapidamente nós entramos num processo em que de repente era cada um por si. Com gente, olha, o meu primo voltou. Fala-se no diabo, fala-se no diabo. E, portanto, há um processo muito rápido, mas é rápido em termos históricos. Em termos práticos não é verdadeiramente rápido, porque demora muito tempo. E a estabilização demorou muito tempo também. E, portanto, estas coisas não são assim tão simples, muitas vezes nós percebemos e nós entendermos. Porque até se olharmos para os períodos anteriores, há sempre muita variação, muita oscilação. O que é importante eu voltar outra vez à mesma questão. Isso é tudo macro. Agora, funcionarmos no micro. Como é que nós podemos contribuir? É outra vez fazer trabalho de autoconhecimento. Bom. Outra vez. Olha. Acho que são 11h20, batemos um recorde e ainda estão para aí umas 5 pessoas connosco, já tiveram 15, acho eu, ou 17. Não sei, Ainda estão 5 resistentes, estão queridos. Não, o meu primo voltou. O teu primo. O meu querido primo. Mas ele fica, ele não. Ele gosta imenso de mim, eu gosto imenso dele. Isto andamos às turras, mas amamos profundamente. É karma. É mesmo. Olha, António, vamos acabar com o café, que senão passa a ser ceia e depois bar. Abrimos o bar. Estamos quase na hora de abrir o bar. Palavra mágica. E pronto, isto hoje andou assim também um bocadinho fora do conceito místico, mas a verdade é que há coisas que nós precisamos de pôr na prática para perceber depois o enquadramento e por muito místicos que sejamos, estamos enquadrados numa sociedade, estamos num mundo. Mas é que para mim, quando as pessoas dizem, voltando um bocadinho atrás, quando as pessoas dizem que não são religiosas, são espirituais, eu pergunto o que é ser espiritual e ninguém consegue responder. As respostas são... Eu, para mim, eu vejo isso de uma maneira muito simples. É assim, todos nós... A pessoa ser espiritual é pelo menos acreditar que nasceu com um espírito e que não é um corpo dentro do espírito, mas um espírito... Não é um espírito dentro de um corpo, mas o contrário. Portanto, não somos um corpo a ter uma experiência espiritual, somos um espírito a ter uma experiência corporal. Exatamente. Sim. E, portanto, quando as pessoas perceberem essa diferença, que essa aí é que está a grande diferença, faz toda a diferença na maneira como estamos, como vemos. Portanto, quando eu digo ser espiritual, é isso. Ou quando eu tento dizer ser uma pessoa espiritualizada, ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa... É perceber que isto não é só a matéria. Não estamos a ter aqui uma experiência... O espírito não está... Não é? Pronto, sim. É um espírito que está aqui neste momento a ter uma experiência neste corpo, que é a Paula. E portanto somos todos pessoas espiritualizadas, somos todas pessoas espirituais. Mas lá está, mas há pessoas que não acreditam nisso. Pronto, ou seja, há uns no meu conceito e no meu, nós somos todos espiritualizados porque nós todos temos um espírito. Mas há pessoas que não acreditam. Ou seja, todos nós somos um espírito dentro de um corpo. Uns têm essa percepção, outros não. A questão que eu queria trazer para aqui é a questão do... de que forma é que depois tu vais trazer isso à Terra? Eu não vejo o espírito dentro do corpo. Eu vejo o corpo dentro do espírito. Não vale a pena agora estarmos a fazer essa... Dá consciência, sim. Não é? Pronto. Mas não vamos particularizar... Mas tu perguntaste-me por causa das pessoas dizerem que são espirituais. É nisso que eu me repito. O que eu estava a dizer... Há pessoas que não acreditam, que é matéria e matéria acabou. Não, o que eu te queria dizer é que tu dizes que não foi muito místico. É místico no sentido de que todo este processo que nós falamos, desde a geometria sagrada, desde tu enraizares um projeto de capital, uma ideia de futuro, com ligação entre a Terra e o céu,
tudo isso é um processo místico. Sim, e o processo do autoconhecimento e tudo isto. Sim. Tudo Sem isso. dúvida. Eu digo, para mim, aquilo que estava a falar da frase, nós não somos um corpo com um espírito, somos um espírito dentro de um corpo, né? Não somos um corpo a ter uma experiência espiritual, somos um espírito a ter uma experiência corporal. Para mim, o que é importante aí nós pensarmos é que outra forma, como eu digo, ser espiritual é tu fazeres a ligação com o místico da descoberta de Deus. Que a maior parte das pessoas dizem que são espirituais, mas não acreditam em Deus. Há muita gente que faz essa confusão. Há quem diga que sim, mas há muitos que fazem essa confusão. Eu não sei o que é isso, Deus, não sei o quê. Eu sou espiritual, é o espírito, não há essa noção de Deus. Os budistas De também divino. fogem a isso, não querem falar na palavra, mas para eles mas existe no conceito do universo ou das coisas, mas os budistas também fogem a falar nessa palavra. E parece que até Porque agora, eles se fala em não Deus, usam é o mesmo religioso, conceito até que parece nós. que é uma coisa negativa, não é? Isto Eles hoje, não às usam o vezes mesmo conceito parece que é que uma nós. coisa negativa. Sim. Mas isto só para dizer que isto foi muito místico, porque a descoberta de ti próprio é uma descoberta espiritual. A descoberta de ti próprio é a descoberta do teu espírito, da tua ligação, ao O teu corpo, tu universo, vês, o teu corpo é fácil de perceberes. da tua Cuidaste em ligação casa. ao universo, que é o espírito. Exatamente. Isso foi só porque tu disseste que não tinha sido muito místico. Portanto, eu Não, acho é que foi. assim, andámos, foi assim um bocadinho, pronto, a coisa, mas Olha lá, o que é que queres? Tu chamaste isto o café místico. São conversas de café. então vá, meu querido. Vá, Olha, uma beijinhos boa Páscoa. grandes, Uma obrigado a boa Páscoa para todos. todos também. Uma boa Páscoa também para Uma ti. boa Páscoa. Olha, que por acaso nós aqui até somos mais, não é? Pronto, somos cristãos e a Páscoa e tal e coisa, mas que por acaso é uma tradição pagã, não é? O andar nos coelhinhos, coelhinhos da Páscoa, é uma tradição pagã. Lá está. Mas pronto, vamos despedir-nos. Está na Eu horinha. podia. Não, que eu puxo-te o fio e a gente sai daqui a abrir o bar. Beijinhos, Beijos! beijinhos, boa Páscoa, António. Deus, beijinhos para todos. Boa Páscoa. Tchau.